em você, pronto. Opa, bom, boa noite você internauta, boa noite você que está mais uma vez conosco no podcast O Sobralense, mais uma edição e hoje uma edição muito especial. Vamos falar com Sobralense, de Sobralense para Sobralense, e nós vamos falar muita coisa, inclusive as nossas passagens pela Quinta Sem Lei, que hoje é quinta-feira, hoje é Quinta Sem Lei, e o que acontecia nas Quintas Sem Lei, lá na Betlanche, nós vamos resgatar um pouco assim o passado, nós vamos falar com uma pessoa que conhece bem disso aí, porque era meu colega à época, a gente andava muito junto, nós temos algumas histórias juntas, e nós vamos falar por aqui também, mas a princípio mesmo falar quem é o nosso entrevistado hoje. Nós estamos hoje com o professor Arri Rocha, né? Professor Arri Rocha de Oliveira Júnior. Ele tem um nome bem conhecido, o nome de uma pessoa que ele tem muito orgulho. Vai falar aqui pra gente aqui do seu pai, seu paizinho, que era professor, e por isso ele está aqui conosco. Professor Arri, seja muito bem-vindo ao Sobralense. Fale um pouco da sua história aí, professor Arri. Bom, primeiramente, desejar um olá, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, porque é um programa temporal, visto que está na rede social aí, né, na internet. Lhe agradecer pelo acolhimento aqui, gentil, como sempre, aqui no podcast do Sobralense. Cumprimentar também o Gleidson Torres, né, que é o CEO aqui do Sobralense. O Ivo Aragão, que é uma figura que eu gosto muito. O Ivo é um amigo querido, que de longas datas, né? A minha esposa Rita Célia, que está aqui no estúdio, meu primo Cláudio, enfim, todos os internautas que estão nos acompanhando agora por essa rede social tão importante que é o YouTube. Perfeito. Professor, antes de nós iniciarmos, deixa eu ler um pouco aqui do seu currículo, para a gente já trazer aqui, não é um currículo extenso, é um mini currículo, né? Mas só para nós termos aqui, e o internauta que ainda não conhece o Dr. Arri, né? Ele passar a conhecer e ver realmente o histórico, né? Arri Rocha de Oliveira Júnior nasceu em 25 de março de 1970, em Fortaleza, e foi criado em Sobral, cidade de origem da sua família paterna. Filho de Maria de Lima Oliveira e do professor universitário de várias gerações sobralenses. Isso é verdade, viu? Arri Rocha de Oliveira, cofundador do curso de Matemática e de Física da Universidade Estadual do Vale do Acaraú. É sobrinho neto de Jerônimo de Menezes Prado. Eu não sabia. Jerônimo Prado. Isso, ex-prefeito de Sobral e um dos fundadores da Universidade Estadual do Vale do Acaraú. É casado há 35 anos, desde 1998, com a enfermeira Rita Célia Aragão Salles Rocha, com quem teve 2 filhos, né? A médica Tainá Maria Aragão Salles Rocha e o acadêmico de Direito e historiador Arri Rocha de Oliveira Terços, né? Justamente. De terceiro, né? Terceiro de uma geração. Graduou-se em odontologia pela Universidade Estadual da Paraíba, em 1998. É mestre em biofísica pela Universidade Federal de Pernambuco, em 2002. E especialista em ortodontia. Esses nomes ortodontia. São difíceis esses nomes para dizer, né? Ortodontia pela Universidade Camilo Castelo Branco de São Paulo. Iniciou sua trajetória em 1998 na saúde pública como cirurgião dentista do Programa de Saúde da Família, atuando em Sobral, mas com destaque para municípios de Forquilha, onde foi aprovado em primeiro lugar no concurso estadual com base local. Neste município foi coordenador de saúde bucal em 2006, implantando o processo de informatização. Na área acadêmica e de gestão, foi professor substituto da UVA de 2002 a 2004 por processo seletivo, aprovado em primeiro lugar, lecionando nos cursos de enfermagem e biologia. A partir de 2004, foi coordenador do curso de especialização e ocupou o cargo de liderança da Universidade Unita, onde coordenou mais de 300 turmas de pós-graduação em toda a região norte. Com mais de 10 mil estudantes, a base econômica para a construção de uma graduação. Foi cofundador do curso de odontologia da instituição de 2015 a 2023, alcançando resultados excelentes, tais como Centro Universitário Unita, prêmio de reconhecimento por performance da gestão do segundo grau como coordenador do curso 2021. Segundo lugar. Prêmio de reconhecimento por performance de gestão com o primeiro lugar no
como coordenador do curso 2022 e faz assessoria técnica da direção na construção de uma clínica odontológica UNITA para maiores e melhores, das maiores e melhores universidades da Zona Norte do Estado. Certificado e reconhecido pelos 20 anos de serviço prestados no UNITA em 2024. Nós estamos em 2026, já tem aí 22 anos já. Né? Prefeitura de Sobral, o município de Sobral, Prêmio Parceiro Social 2015, combate à extrema pobreza. Que Padre aí João. Você tem aí um trabalho com uma pessoa que a gente estava até comentando interno aqui. Padre João Batista que era uma pessoa, no meu ponto de vista, um exemplo a ser seguido. Certeza. Uma pessoa maravilhosa, né? O Ministério da Educação do MEC autorizou o curso de odontologia em 2015, né? Reconheceu o curso de odontologia com nota máxima 5, uma das melhores notas reconhecidas do Brasil entre o curso de odontologia, pois de 48 parâmetros avaliados, pontuou o máximo em 47, né? E foi pró-reitor do curso de pós-graduação Lato Sensu da Universidade UNITA, 2004-2006. Atualmente é pró-reitor do curso de cultura da Universidade UNITA, né? Este é o ARRI. Este é o ARRI que tem isso aqui é o currículo resumido. Então fale um pouco aí do ARRI para poder, quem não escutou aqui, quem não viu, saber um pouco mais do ARRI. Porque aqui no currículo não tem dizendo. É tocador, gostava da noite e também participava muito das Quintas Sem Leis, da Bete Lanches. Com certeza. A gente tem que deixar esse bate-papo bem formal, visto que a gente tem uma proximidade longínqua, né? Isso. De idos de anos atrás aí. E realmente o ARRI é aquele caboclo do sertão, galinha d'água, com raízes no Jaibaras, família Prado, né? Filho do professor Rei, como você já falou. Um caboclo sonhador, um caboclo que sonha com o melhor, sempre amanhece de extremo e bom humor. E a música para mim sempre foi um lenitivo de cura, um lenitivo de aprendizado através das letras. É como se fosse vamos dizer assim, como se fosse um elixir para a eterna juventude para mim a música. E dividir a música com os amigos quando a gente está cantando é maravilhoso. Eu já tive a oportunidade de abrir o show do Fagner em Fortaleza, né? No Yacht Clube de Fortaleza, nos 60 anos do Fagner. Tá até no YouTube, né? E ali foi um momento que eu, quando era criança, com 8 anos, em 1978, a novela Coração Alado da Globo, aquela Coração Alado, desfolharei seus olhos. Nesse sim. Né? E eu pequenininho escutando aquela voz forte, encorpada, que estudando posteriormente o Fagner, ele herda justamente dos libaneses, né? Dos libaneses, aquela voz, e o canto aboiador nordestino tem essa ligação com o canto árabe, né? E eu achei diferente aquela voz. E 2009, em Fortaleza, eu tive a oportunidade de estar no mesmo camarim, trocando ideias com ele, abrindo o show dele durante 1h30, que era justamente a festa do cirurgião dentista, aniversário do Fagner e da Fundação Raimundo Fagner. Então foi uma emoção. E as Quintas Sem Leis. E depois a gente tem umas historinhas que a gente pode contar no final. Historinha que a gente viveu junto aí. Que é uma historinha super legal com o Enio, com o Érico, com o neurocirurgião João Martins, né? Sim. Mas vamos lá. Então, ARRI, o senhor completa 28 anos de formado, né? Desses 28 tem 24 aí de dedicação exclusiva, realmente, pelo que a gente leu aqui, a parte de docência, né? Com muitas pegadas aí, inclusive trazendo cursos de odontologia para cá. Quando você olha assim para trás, né? E revisita essa caminhada sua, né? Qual é o sentimento que mais define o professor ARRI, que mais traz felicidade e que lhe impulsiona diariamente? O sentimento, primeiramente, é gratidão, né? Eu acho que é gratidão e pés no chão, até combina foneticamente, né? Porque quando eu discursei, quando eu recebi a medalha, né, do Mérito Odontológico Cearense, eu falei isso no meu discurso lá: gratidão primeiro e pés no chão, manter sempre a humildade, receber tudo com humildade. Gratidão a Deus por Ele ter me propiciado esse momento, aos meus pais que me propiciaram estudar com toda a dificuldade, né, da época. Sempre a educação foi lá em casa um oráculo de Delfos, como diz na Grécia Antiga. Quer dizer, a gente tinha que sempre procurar, através da educação, as respostas necessárias para todo e qualquer problema, seja de dimensão
a sociológica, a antropológica. Então a educação e, obviamente, de financeira, de você ter uma vida, propiciar uma vida boa para sua família, né? Então, para mim, é dizer que é extrema gratidão e do dever cumprido, né? Do dever cumprido, mas está sempre em movimento, não se satisfazendo somente com isso. Eu sou um cara muito inquieto, eu sou muito inquieto e nunca acho que tá bom o que eu fiz. E a gente sofre muito com isso, porque de certa forma a gente se cobra e a gente acaba não gostando do que a gente fez aí, mas obviamente tem que ter autocrítica, né, do que a gente faz, como tudo na vida. Mas é uma cobrança que eu acho que eu deveria ser mais misericordioso comigo mesmo. Isso até em terapia eu tenho falado com o meu médico, né? A gente troca muita ideia e ele diz, rapaz, tem que ser mais ameno, calma, tem que ter calma. Porque, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, hoje a cobrança é para aprender a inteligência artificial. A cobrança é para conhecer novas coisas e de maneira muito rápida e de maneira extremamente, vamos dizer, supersônica, né? Isso causa uma angústia nas pessoas, no geral. E para quem quer trabalhar, de fato, a gente tem que estar toda hora atualizado, se vê obrigado a estar naquela pegada sempre em alerta, né? E isso a gente tem que saber equilibrar, né, doutor Augusto? A gente tem que saber equilibrar, porque senão a gente compromete a nossa qualidade de vida, entendeu? Não só a nossa, mas de todas as todo pessoas que estão perto da gente, de né? todo no nosso entorno ali, de todo o entorno. Nossa família principalmente. Com certeza. Mandar um grande abraço aqui para alguns internautas, tipo Cláudia Oliveira Pereira, né? Tá dizendo, um homem bom de se ouvir. Minha prima, Cláudia. O mestre, né? Deve ser o mestre Teófilo, né? Um abraço. Grande homem, competente e muito seguro em tudo que faz. Você é justamente o que você está falando, né? Você é um motivo de orgulho para a sua família. Desejo sucesso sempre. Aí aqui tem dizendo quem é, que é Gabriel e tia Rosalina. Obrigado, tia Rosalina. O Gabriel aí também na escuta. Luiz, né, de Paula. Oi, Arri. Né? Aí tem aqui a Ana. Jorginho é o braço direito do Padre João, durante muitos anos no projeto Cabra Nossa. Inclusive, doutor Augusto. Especial. Inclusive, eu criei o projeto Sorriso Nosso de Cada Dia. E depois eu vou falar. E o Jorginho tá no meio aí. O grupo do Padre João agora, tem muita gente, talvez, eu mandei pro grupo do WhatsApp, dos familiares da família Frota e dos amigos. Deve estar todo mundo aí já assistindo, viu? Um abraço para todos. Aí tem aqui a mensagem de Ana Kelly Lima. Minha irmã, doutora Kelly, pediatra. Perfeito, né? O Jorginho tá dizendo, vendo vocês, né? O Jorge tá dizendo. Bom, esses são alguns internautas que estão falando agora. Já nós temos uma lista bem grande aí de pessoas. Mas vamos falar um pouco mais dessa trajetória, né? A sua trajetória, ela mostra uma pessoa muito ativa aí. Muito ativa. Eu estive vendo aqui a sua trajetória para poder algumas perguntas serem tiradas da sua trajetória mesmo, né? E que você passou pela saúde pública, pela docência, pela gestão acadêmica, né? E também pela construção de grandes projetos educacionais. De onde veio essa pegada sua? Foi uma herança, seu pai lhe treinou assim, seu pai lhe conduziu? Ou foi um exemplo realmente que você viu e foi aprendendo da sua família? Foi exemplo do meu avô, primeiramente, Manuel Alves de Oliveira, o grande manduca aqui que as novas gerações precisam conhecer, né? Que foi o primeiro sobralense a captar uma imagem de TV aqui na região noroeste, não é nem Sobral. Ele captou o primeiro sinal de televisão na região noroeste do estado do Ceará, em cima do Colégio Santana, com antena de 12 elementos, certo? E a posteriori, por volta de 1967, né, o governador da época mandou todos os equipamentos e ele também foi responsável por mapear a mando o saudoso prefeito Cesário Barreto Lima, que inclusive eu trouxe aqui um artigo do doutor Augusto, da época do Correio da Semana, que conta essa história aqui, um artigo super interessante. Depois você se deleita com esse artigo, né? Que é um artigo muito bom do Correio, que fala justamente disso, né? Da importância. E isso sempre foi citado na casa da minha avó. E foi muito orgulho, porque meu avô era uma pessoa extremamente séria, um homem sério, decente, honesto, né? Muito amigo de Dom José Tupinambá da Frota. Sempre que o bispo, nosso querido Dom José, ele morava ali, doutor Augusto, no Palácio Episcopal ali, né? Onde é o Museu Diocesano. Então ele saía do Museu Diocesano, que era a casa do bispo, e descia a Dom José usando água benta e com uma capa muito grande, né? E ele dobrava a esquina do Santana e ia, toda tarde era de praxe, tomar aquele gostoso café com a minha avó, com o vô Manduca, muito amigo. Apesar de ser maçom e ter, obviamente, uma contenda histórica entre maçonaria e igreja, a gente sabe disso, historicamente falando, mas ele tinha um respeito grandioso
Pelo vovô, pela inteligência, pela sensibilidade. O vovô é um homem sempre consultado para as grandes questões do município de Sobral. O outro foi meu pai, indubitavelmente, né? Meu pai, professor Arri, sempre foi aquele ser humano fantástico e muito sério. Eu vou dizer uma passagem rápida do meu pai. Meu pai fazia as questões de provas do vestibular da UFA, né? De matemática e de física. Papai era um cara muito sério, muito sério. E quando chegava alguém em casa, eu tentava entrar no quarto, ele não deixava entrar no quarto. Ninguém, nem a mulher, nem a esposa. Aqui é muito sério. Trancava o quarto, guardava a chave e as questões ficavam lá e depois ele encaminhava para a universidade. Então, assim, homem de palavra que me deixa muito honrado de ser seu filho. Então, isso eu peguei do papai, vendo o papai trabalhando na UVA. Papai trabalhando no Colégio Estadual, Colégio Santana, Colégio Sobralense. Foi professor de muita gente boa que está aí hoje aí servindo ao nosso estado do Ceará e aí pelo Brasil todo, né? Sim. Perfeito, perfeito. E assim, em quase 3 décadas de um serviço bem intenso que você teve aí, assim, esse ponto aqui foi o que mais me trouxe emoção. O que mais me traz uma lembrança. Quando eu penso no meu passado, eu lembro desse ponto. Qual foi ele que você pode citar? Posso dizer, talvez o ápice, o melhor momento que eu vivi, porque esse melhor momento ele reúne tudo que eu vivi. Foi no dia que eu recebi a medalha do Mérito Odontológico Cearense, né? Eu fui muito agraciado, agradeço muito a Deus por ter recebido esse reconhecimento de fora, né? O reconhecimento dos nossos colegas lá de Fortaleza, dos nossos colegas conselheiros, né? E a votação foi por unanimidade, quer dizer, tem uma plenária do conselho lá, que acontece em Fortaleza, como tem a OAB, tem o nosso conselho CRO. Então eles pegaram meu currículo e avaliaram na reunião da plenária, foi aprovado por unanimidade, quer dizer, meus pares de alto nível, reconhecendo o trabalho que foi feito aqui na nossa região, o trabalho todo. Então, quando eu recebi a medalha ali, do Mérito Odontológico Cearense, aquilo ali para mim foi como se fosse a materialização de todo um trabalho. É como na Grécia Antiga, como tinha as primeiras Olimpíadas, né? O louro da vitória representa todo o esforço que o atleta fez, assim como hoje a medalha. Então aquilo, como nós somos um povo, vamos dizer assim, de querer pegar nas coisas, muito, muito anímico, né? De querer tatear, material mesmo, falando. Obviamente que tem a questão subjetiva, a questão imaterial, lógico. Mas a questão material de você ver aquela medalha, toda vez que eu passo pela sala, eu vejo aquela medalha, meus filhos veem, meu genro olha para a medalha, quer dizer, aquilo para mim é como se fosse um troféu e que materializa todo o esforço, que foi realmente um esforço. 8 intensos, longos anos, como coordenador fundador do curso de odontologia, além, obviamente, da carreira desde 1998. Passa um filme na cabeça, naquele dia que eu recebi a medalha, lembrei do meu pai, foi muito emocionante, lembrei dos meus familiares que já morreram, que contribuíram para que eu tivesse naquele momento, enfim, foi um momento que eu digo, um momento que eu agradeço a Deus todos os dias, de ter recebido, de ter sido reconhecido em nível de estado do Ceará. Perfeito. E aí você falou do seu pai, né, que você lembrou, uma das pessoas, você fala muito, com muito amor e carinho do seu meu pai. E aí eu lhe pergunto, você tem o mesmo nome do seu pai e botou o nome do seu filho também de teste, né? Com certeza. Qual é eu tô querendo usar uma palavra aqui para poder dizer assim, a maior vantagem de você ter o nome do seu pai, uma pessoa que foi por muitas gerações referência na educação e, como você falou, professor de muitos homens que hoje estão aí servindo ao nosso estado, servindo à política. Com certeza. Onde eu chego, posso chegar em Sobral, aqui em Sobral, obviamente que é a terra, né? Mas chego em Tianguá, chego em Fortaleza, a gente se encontra no aeroporto ou em qualquer canto, no shopping. Aí, para os mais íntimos, o pessoal me chama de Juninho, né? Porque o papai me retratava na sala de aula, onde quer que seja estadual, Colégio Sobralense, Santana, UFA. O Juninho, vocês não sabem resolver essa equação aqui não, mas o Juninho sabe, entendeu? Então, hoje eu passo e vejo a galera como... Isso é muito bom, quer dizer, o papai tinha orgulho de mim. Quer dizer, ele sempre me dava essa autoestima necessária para que uma criança crescesse no lar de autoestima. Papai passava isso pra gente. Era um homem extremamente otimista, né? E, obviamente, a mamãe também me ensinou o lado da religião, da fé em Deus. Isso eu tenho muito fincado com a mamãe. Com a mamãe eu tenho fincado a religião e o processo de ser mais humilde, da gente ter pé no chão. O papai é o processo do otimismo e de ser honrado, de ser honesto, de não fazer de maneira nenhuma coisa errada que desabone a sua conduta. E o vovô Manduca, obviamente, reúne todas essas qualidades, que era um homem fantástico. Inclusive, eu vendo aqui a matéria que você trouxe,
né? Falando do seu vô Manduca, tem uma fala dele aqui, bem no começo, na matéria, que diz assim, ó. Falando na nossa reportagem, o senhor Manuel Alves de Oliveira, Manduca, pediu união de todos os sobralenses para um trabalho conjunto a fim de se conseguir trazer a imagem da TV associada de Fortaleza até nossa cidade. Para isso, podemos contar com o engenheiro eletrônico Islaron, né? Que era talvez no dia da época. Então, a fala dele aqui é uma fala de agregar, é uma fala de unir, é uma fala... E isso é muito importante, que a época tinha essa fala de agregar. Hoje, infelizmente, nós estamos numa sociedade que ela não pensa mais nessa forma de agregar. O individualismo, a polarização, cada qual, tudo. Hoje, faça o seu e coma o seu, né? Quando é bom, quando é ruim, aí eu quero dividir com todos. A gente tem que fugir realmente desse modelo atual que trazer para o modelo antigo, que era um modelo de sucesso. Isso é meu ponto de vista. Com certeza. Em relação à sociedade, né? Arri, eu tenho uma família bem... Eu sou de uma família pequena, minha mãe só teve 2 filhos, eu e meu irmão, mas eu já tenho 5 filhos. E eu gosto de trazer, de agregar, eu gosto de agregar. A gente não vê hoje, a gente vê, infelizmente, as famílias, muitas vezes, não, eu só quero ter um filho. Isso com Deus, aí é um ponto de vista meu, certo? Você está sendo aí com Deus, é ponto de vista meu, eu digo sempre isso, que é ponto de vista meu. Você está sendo com Deus aí injusto. Deus lhe deu uma vida, Deus lhe deu capacidade, lhe deu o principal. Lhe deu o dom para você ter condições de reproduzir. E você vai dizer assim, ei Deus, é o seguinte, eu posso reproduzir, mas eu só quero um. É assim mesmo? Ou você diz assim, não, eu tenho condições de ter uma família e vamos fazer o seguinte, não é ato de irresponsabilidade o que eu vou dizer aqui. Mas para o momento de hoje, para o mundo de hoje, as pessoas estão tratando como se fosse isso, uma irresponsabilidade de você ter mais de um filho. Pois eu digo para você que está nos ouvindo, que tem esse pensamento, eu tenho 5 filhos, e ao preço dos meus 5 filhos, eu era 10, 20, 30, porque eu só tenho filhos abençoados. Com certeza. O André, o meu filho mais velho, o Andrique, meu segundo filho, a Ana Tessia, minha terceira filha, que também é Tessia, né, que é de terceira, mas no caso a terceira filha. Foi aluno da Tessia Neide, sua esposa em inglês, viu? No inglês, um abraço para ela também. O Israel, né? E a Ana Sofia. Então, a preço dos meus filhos era 10, 20. Graças a Deus, sou muito abençoado. Para honra e glória de Deus. E a fala do seu vô aqui, ela é uma fala de agregar. Isso é muito bonito. Bom. E também, obviamente, a minha avó Neuza, que tem uma importância na minha vida, porque a avó Neuza ajudou muito a Santa Casa Misericórdia de Sobral. A avó fazia um trabalho social muito forte na década de 70, né? Ela fez um trabalho muito bonito. E, obviamente, minha esposa, que é o meu braço direito, minha esposa é a minha razão de viver. 35 anos com a Rita Célia. É uma mulher incrível. Se não fosse a Rita, eu não estaria aqui. Ela é minha conselheira, minha assessora, enfim. Essa mulher, para mim, até eu falo para Deus, será que eu mereço tanto uma mulher como a Rita? Entendeu? Eu digo assim... E ele tá falando ao vivo e a cores, viu? Porque ela tá aqui, viu? Ela tá aqui. Será que eu mereço tanto? Tá até filmando. Tá até filmando. Porque, coisa boa... o cara tá bem casado. É a primeira coisa que deixou-me feliz. O restante vem por acréscimo, né, Augusto? O restante vem por acréscimo. Quando você tem uma base sólida, a sua família... não tem sucesso no mundo que justifique um fracasso familiar. Perfeito. E eu lhe digo isso com propriedade. Né? Meu amigo, nós temos que falar também, Arri, no início do seu currículo, tem dizendo que você nasceu em Fortaleza, mas foi criado em Sobral. Sim. E em Sobral tem muitos locais que a nossa adolescência, a nossa... Porque ele está casado com ela há 35 anos, não é casado comigo não, mas a nossa amizade tem mais do que isso. Eu acompanhei a época que ele namorava. É verdade, né? Antes da Rita. Antes da Rita, né? Verdade. Então, na nossa adolescência, que era uma adolescência saudável, vamos falar um pouco desse momento, porque assim, quando a gente fala de quinta sem lei, o que é a quinta sem lei? A gente tinha, toda quinta-feira, tinha um momento da gente se reunir, tinha aqueles amigos e tudo. Aí você falou 2, 3 nomes aqui, eu vou falar mais aqui. O Érico, o Enio, o Fabiane. Fabiane? Tá aqui. Fabiane, o nosso eterno oficial da Marinha. Que é a filha dele, é dentista. Luana, que é dentista. Estive na inauguração do consultório da Luana. Da Luana, né? Pronto. Luana, e o esposo dela, que é o... Lucas Lucas Maia, gente né? boa, Lucas meu Maia, colega né? querido. E também
Também vamos ver mais aqui, vamos ver, tem muita gente, que o Wellster na época, né? Tem muita gente que a gente é uma turma boa, uma turma ali unida. Tinha lealdade, né? tinha amizade, brincava sem precisar sem interesse, agredindo ninguém. E tem um momento que nós passamos, que aí até hoje, quando eu lembro daquele momento, eu acho graça. Graça mesmo. Às vezes eu tô em casa sozinho, fico achando graça, porque a gente lembra dos momentos passados. Um deles, a gente estava no sítio do seu Raimundinho, da Ótica Santa Luzia. Seu Raimundinho, ele acolhia todo mundo, uma pessoa do coração desse tamanho, assim, um cara que... Ele e a dona Miriam tem um coração que não cabe aqui nessa sala. Um pessoal maravilhoso, assim. Bom de fazer o bem, um pessoal solidário, um pessoal que gosta realmente. E eles abraçavam os amigos dos filhos dele como se fossem filhos dele também. E a gente ia pra lá, e uma das vezes, um bando de menino junto, reunido, de madrugada, seu Raimundinho. Às vezes o seu Raimundinho acordava e mandava, vão dormir, acaba sem vergonha, olhava pela janela, tava em assim, na sacada do sítio dele. E aí se reuniu, uma vez tinha uns 10 ou 15 lá. E nós pegamos um lençol, nós botamos o lençol e descemos o sítio do seu Raimundo, é o primeiro sítio da Serra, nós descemos até aquela primeira cachoeirazinha ali que tinha. Tava dia 8 de dezembro. Olha que loucura. Tava tendo festa da padroeira de Meruoca. Nós descemos com um lençol e todo carro que descia, ou moto, era 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. A gente dava um susto no cara, com um lençol, como se fosse um fantasma ali. E os carros recuavam. Fez uma fila de carro recuando. E as motos, que quando passava, que quando via, o susto da moto, a gente podendo acidentar. É bom demais. Ali, não, diga assim, hoje... Não seria mais possível, né? Isso, porque hoje é diferente. Quem fizesse um negócio desse aí... Bem diferente. Era então, esse momento aí... Pular, fazer pezinho pra pular nas festas do Palmeiras. Pegar o carinho e passar no braço. Ih, rapaz, sol da noite. Eles botavam o carimbo no braço, botar na mão, depois no braço, depois no pescoço. Era o pessoal encostando o pescoço no outro pra poder passar o carimbo. Tinha um colega da gente que jogava pimenta em cima do globo, né? E quando o globo começava a girar, era como se fosse um gás lacrimogêneo. Era tudo isso daí. Serenatas à noite. Quantas serenatas eu não fiz? O Darico, do Nandi. O Darico, Kels. Rapaz, era bom demais. A antiga Betts, que eu quando tinha por volta de 14 para 15 anos, Paulo Façanha me convidava para dar uma canja. Ali foi que eu peguei o gosto pela música. Porque o meu gosto pela música foi o Tchau Di, que é médico. O Tchau Di é um cara que fala inglês muito bem, né? E gosta de muitos filmes e muita música. Ele me mostrou um LP do Sinatra no Maracanã, um LP duplo. Faça o seguinte, diga primeiro o que é LP, para as pessoas... é um disco de vinil. Esse nome aí, essa sopa de letrinha aí... essa sopa de letrinha aí, essa pessoa não sabe o que é, não. Play. LP, gente, era um disco de vinil que tinha 2 lados. Para você escutar... Você tinha que escutar um lado, depois acabava, você botava o outro lado para escutar o LP, né? Bem antes aí, que hoje é tudo música virtual. Com certeza. Tudo, né? E eu sou um cara hoje, viu, Augusto? Mas analógico. Lá em casa tem uma vitrolinha. Eu combato o meu estresse de maneira analógica. Porque o digital é importante. Lógico, obviamente, ninguém pode fugir. Mas quando eu chego em casa, eu me dou o direito de trocar o disco, ler a capa do disco, cheirar a capa do disco. Isso é bom demais. Dá um freio nessa correria. Eu também sou adepto a isso, a cheirar. Eu gosto de livro físico. Eu tenho um Kindle, eu tenho vários livros, mas eu gosto do livro físico. É bom a gente sentir o cheiro ali, poder riscar o livro, né, destacar alguma coisa. Escutar também... o chiado da agulha. Eita, chiado da agulha. E como é que você ajeita ainda? Encontra agulha aí no mercado? Encontro. Eu peço pela internet, passo naquele rapaz que tem um negócio lá, que ele mexe com vitrola, o Eudes. O Eudes é que tem, o Eudes. O Eudes, inclusive, foi aluno praticamente do meu avô. Meu avô ensinou tudo ao Eudes. Né? Quando eu quero, na minha nostalgia, eu vou matar no Eudes. Vem quando eu vejo uma vitrola antiga e tal, essas coisas todas. Vamos lá falar um pouco de saúde pública. Sim. Né? Saúde pública, que você teve uma passagem aí bem pessoal na saúde pública, porque você se identifica muito, né? Sim, sim. E você começou a sua trajetória em 98, segundo a informação que nós escolhemos, né? Como cirurgião dentista no programa de saúde da família do município de Sobral. O que essa experiência lhe ensinou no serviço público? Você aprendeu a ser servidor público ou você ainda tem que aprender muito no serviço público? Primeiramente, eu acho que era para ter uma lei no Brasil que obrigatoriamente, nos 2 primeiros anos, principalmente na área de saúde, eu acho que deveria ser obrigatório servir, estar no serviço público. Principalmente se for aluno de universidade pública, federal ou estadual.
porque o contribuinte brasileiro financia o nosso estudo, né? Por exemplo, eu fui financiado pelo contribuinte da Paraíba, na estadual. Fui financiado pelo contribuinte da União, pela Federal de Pernambuco. Então, eu creio que seria interessante, já tem alguma discussão nesse sentido, se eu não me engano, mas que seria muito interessante que a pessoa, sabendo de onde ela veio, do serviço público que te ajudou através do imposto de um contribuinte, e que tu tem que dar o retorno para esse contribuinte. Ainda bem que eu sempre fui um cara muito, que teve muito essa coisa presente dentro de casa. Meu pensamento é centro-esquerda, eu sou um cara de centro e esquerda. Então eu acho que a saúde pública ainda tem muito a desejar em nível de Brasil, e de fato a gente aprende com a saúde pública, a gente vê ali na cara o sofrimento da população, né? Quando eu era dentista em 1998, eu fui ali da Santa Casa. Conheci muita gente boa na Santa Casa, aprendi muito com a interação com os populares. E ali foi um aprendizado para que a gente tenha mais empatia. Obviamente a nossa geração é uma geração que, por natureza, já tem esse processo de empatia que foi se perdendo, obviamente, nessas gerações de hoje, com rede social, mesmo com informação. A pessoa acaba se tornando mecânica e perde a empatia, o humanismo necessário para que a gente se sinta bem também. Porque, não se engane não é só o dinheiro que traz felicidade. Você chega em casa, enche a conta bancária, está ali sozinho, não tem com quem dividir a sua alegria. Eu acho que tem que, de certa maneira, retornar, tem que fazer o bem, e a gente se sente bem com isso. E uma pessoa que me ensinou muito isso foi o padre João Batista Frota. Eu convivi com o padre João mais de 30 anos, porque ele era amigo do meu pai, professor da UVA, né? E o padre João me ensinava, ele dizia uma coisa interessante que eu nunca esqueci. Na escuridão, acenda apenas um simples fósforo. E esse fósforo vai acendendo outros, você vai estimulando, inspirando outras pessoas a fazer o bem. De repente o mundo está todo iluminado. Aí eu imagino aquela cena durante o Círio Pascal, né, que é da Páscoa, onde o padre ele faz a fogueira, ele pega a vela, acende uma vela, e as velas vão se multiplicando e toda a igreja acendendo, através daquele círio. Ali você, quer dizer, a igreja estava toda escura, de repente ela está toda iluminada. Essa é a metáfora que eu queria usar para descortinar o que é o padre João Batista da Frota. Até hoje é muito importante e sempre será muito importante para mim. É como se fosse, está entre o top 5 para mim, de pessoas importantes, né? O padre João, ele se reveste de uma importância, e nisso a gente fez projetos juntos. Eu participei fazendo a Esperança com o padre Ítalo, a Rita participou também, o projeto HIV/AIDS da Casa do Soro Positivo, com Elias Nobre, um grande cara também, que está em Rio-Itaba hoje. A gente participou de visitas ao presídio, na pastoral universitária, né, de maneira esporádica, mas não de maneira muito pontual. E o projeto Sorriso Nosso de Cada Dia, que foi implantado na comunidade de Pé de Serra do Cedro, no caminho do Jaibaras. É uma comunidadezinha bem carente, onde o projeto Cabra Nossa atua, e que a gente resolveu, como forma de homenagear o padre, eu pensei, rapaz, por que não Sorriso Nosso de Cada Dia? Inspirado no projeto Cabra Nossa de Cada Dia, certo? Que, segundo eu creio que foi inspirado na oração do Pai Nosso de Cada Dia. Sim. Quer dizer, então essa pegada do Padre João, que me deixou essa lição, é para a vida. Eu aprendi na família, aprendi no serviço público, mas principalmente com o padre, que tinha essa característica, que eu diria, essa característica rara no mundo de hoje. Inclusive eu posso lhe dizer que não só você, claro, você com mais tempo, com mais proximidade, mas eu também bebi dessa fonte do padre João Batista Frota, né? Nossa geração, muita gente, ele era um conselheiro assim fantástico. Você ligava pro padre João com angústia grande, ele atendia lá no Patrocínio, a gente ia naquela casinha lá atrás que ficava lá pertinho pertinho da biblioteca, né? A biblioteca não, a livraria que tinha lá, e ele ficava lá, atendia a gente marcava hora e dia, marcava e ia lá. Mas ele passava uma paz pra gente que era impressionante. Impressionante mesmo. E ele dava uns conselhos pra gente, ele tirava algumas falas que a gente não sabia como ele conseguia tanta paz para passar pra gente. Com certeza. Pessoa maravilhosa. Demais, um exemplo a ser seguido. Assim, eu fico sem palavras para qualificar, né? Vamos falar aqui mais de alguns internautas aqui, né? Ari Rocha, 6931. Quem é? 6931? É. Nossa.
Arri Rocha 6931. Arri Rocha 6931. É meu filho. Grande homem. É meu filho, Arri Tessos. Né? Aí tem Carlúcio Campos. Carlúcio Campos, gente boa, dizendo aqui, rapaz. mande um abraço a essa grande pessoa, filho do professor Arri, né, extraordinário do estadual. Encontrei com o Carlúcio Campos lá na inauguração da sede da Polícia Militar, quando o governador Eumano de Freitas estava lá. Ele estava participando, inclusive, da comitiva, né? Né? Isso, ele estava acompanhando o governador, né? Isso. Né? É uma pessoa culta, que ele está dizendo aqui, de você, mente brilhante, né? Que temos o prazer de ter em nosso convívio. Adriana Pinto Martins está dizendo assim, olha o que ela está dizendo aqui, ó. Rita é maravilhosa. Professora Adriana Martins, da CPA do Ninta, lá do Ipu, dos Martins do Ipu, da nossa Serra Grande, pessoa pela qual eu tenho um carinho muito grande, uma amiga de verdade, sabe? Ana Kelly tá falando aqui, meu irmão, carisma, talento, competência reunidos dentro de um só coração. Não, aí da família não vale não, né, Kelinha? Não vale, é suspeito, minha irmã, né? Ana Kelly tá dizendo assim, ó, ele me contou essa história muito especial, bem a questão da descida lá da serra. Lá serra, né? Tem outras histórias mais picantes que de repente... Mas aí deixa pra outra vez, né? Bota uma cortina. Tem aqui... Elias Nobre de Almeida. Elias Nobre, acabei de falar o nome do Elias, lembra? Lembro, o Elias trabalhou muito aqui, é um dos pioneiros no Brasil, viu? No Brasil, na causa dos pacientes soropositivos. É um cara que, inclusive, eu faço questão de homenagear na Câmara Municipal de Sobral. Ele, conjuntamente com a Socorro, lá de Herutaba. São duas pessoas que eu ainda quero indicar para fazer uma homenagem devida, porque eles têm muito serviço prestado aqui em toda a nossa região para o povo mais carente. Cesta básica, se você imaginar o trabalho desse casal aí. E é um serviço que ele não pede destaque, ele não pede lucro. Não, ele fica dele, escondido. Fazendo por escondido. Trás da cortina e dando resultado escondido, precisa, escondido. Né? Então ele está dizendo aqui, o Elias Nobre, doutor Arri e doutora Rita Célia estiveram no projeto de nossa Casa de Apoio Madre Rosa Gatorno, coordenado pela Elisa Nobre. Sou grato aos amigos maravilhosos, Arri e Rita Célia, amigos. Ele é teólogo, viu? Cara muito inteligente, muito incrível. Mas vamos lá. Essas histórias que ele tá querendo contar, ele tá doido para contar essa história, vendo, Rita? Nós não vamos parte 2, parte 2. Deixa o pessoal aqui, quando for uma coisa mais... Parte 2. Uma roda com os parte amigos. Parte 2. Quem sabe a gente faz o programa com o João Martins? Pronto, vamos lá. Em 2024, o senhor recebeu uma medalha de mérito odontológico cearense, concedida pelo CROCE. O que essa honraria representou para a sua carreira? Você já falou, mas deixe mais específico. Eu praticamente, eu agradeci várias pessoas, né? Mas o que impactou o meu trabalho de maneira mais profunda foi o Dr. Oscar, né? Que na época era o nosso chanceler. Ele que me deu a oportunidade de fundar um curso de odontologia na minha cidade natal, o primeiro curso privado de odontologia, e a nossa amizade é a coisa desde 15 anos que eu conheço ele, tem uns 56, então há praticamente 40 anos que eu conheço o Dr. Oscar. E quem colocou o Dr. Oscar na educação foi o papai, viu, Augusto? Ele que colocou. Nesse livro aqui, ó, a história, Educação em Sobral, História e Memória, que é um livro da professora Elisa, que inclusive a sua mãezinha também merece estar no tomo 2, viu? Sua mãe tem uma importância para a nossa educação, inclusive muito amiga do papai. Com certeza. E nesse livro aqui, ele cita, tem uma passagem muito interessante desse livro, que eu sempre me emociono, assim, ó. Se você puder ler, ó, lê aí. Faça a leitura. Pronto, ó. Arri Oliveira tomou como seu pupilo o jovem Oscar Espínola Rodrigues, ex-aluno e agora professor do Colégio Estadual Dom José Tupinambá da Frota, dando-lhe conselhos e lhe formando como docente. Isto, Oscar jamais esquecerá. Quer dizer, a nossa ligação é independente de qualquer coisa. Nossa ligação é uma ligação afetuosa, uma ligação de gratidão. Então, foi uma das pessoas que me deu essa oportunidade, que essa medalha, com certeza, tem o dedo dele, porque foi um trabalho que ele me confiou. Um trabalho de 10 milhões de reais, uma clínica odontológica. Eu queria até lhe convidar lá para você conhecer a nossa clínica. Eu queria lhe convidar. Convidar toda a comunidade. É uma clínica de quase 89 consultórios odontológicos. 50 dentistas. Tem auditório, certo? Ela é uma das clínicas maiores e mais modernas do Norte-Nordeste. Eu já visitei, para fazer o projeto dessa clínica, eu visitei o Sul e Sudeste todo. Várias faculdades. Inclusive a USP de Ribeirão, que é a referência mundial.
Ela foi considerada a odontologia da USP a melhor faculdade de odontologia do mundo, pelo ranqueamento, já durante 2 anos seguidos. E, inclusive, a mulher do Haddad, Ana Estela Haddad, que é odontopediatra, ela foi responsável por esse projeto da USP ser a melhor do mundo, porque ela incrementou muito a pesquisa na USP, né? E eu fui para a USP, eu passei uma semana lá, fiz muita foto, muito vídeo, compilei muita coisa e trouxe a concepção para Sobral, né? E aí a gente começou a construção da clínica em 2019, por volta de janeiro de 2019, e terminamos por volta de em janeiro de 2018, e terminamos por volta de julho de 2019. Então, como eu havia dito, essa medalha ela materializa todo o esforço, todo o simbolismo do seu trabalho, o simbolismo por trás que existe dela, é um simbolismo, diria assim, olímpico para mim. Eu sempre tenho essa brincadeira. Qual a tua ida à Lua? Eu estou assistindo agora um seriado super interessante, da Terra à Lua. John Kennedy falou que não vamos fazer coisas fáceis, vamos fazer coisas difíceis. Vamos mandar o homem para a Lua? Isso ele disse em 1961. E esse documentário é incrível, porque ele mexe com a criatividade, com a resiliência, com a força mental do homem. E eu sempre brinco com meus colegas assim, qual foi a tua ida à Lua? A minha ida à Lua foi esse curso de odontologia, né? Eu achava que era muito difícil, que não era impossível, mas uma cidade do interior, você implantar um curso de odontologia, interiorizar o ensino superior, é muito complicado, porque você tem que trazer profissionais com doutorado, com currículo de pesquisa, com mestrado, e para você fixar esse profissional aqui, foi a grande dificuldade que a gente tem de conseguir, né? Então, essa foi de fato o grande prazer da minha vida, né? Eu diria que a clínica foi o curso como um todo, fundar o curso, mas praticamente assessorar a construção da clínica do terreno, da escolha, até o final, foi valoroso para mim demais. Mas aí vem uma pergunta agora na minha cabeça aqui. Você hoje você tem uma passagem a sua vida inteira dedicada à saúde, por meio da saúde bucal, né? Você tem trabalho nessa área e hoje você é o coordenador de cultura da Universidade Unita. Qual o link que tem aí entre saúde, cultura e o seu trabalho atual? É porque assim, entenda bem, eu sempre gostei da área cultural, sempre tive envolvido. E a gestão superior me chamou, eu já estava praticamente, já estava fundando, já estava tocando vários cursos de pós-graduação, né? Na área, porque assim, eu coloquei a base. A base é o quê? A educação, a graduação de odontologia. A posteriori, me mandaram para pós-graduação. Eu montei a pós. Inclusive, nós temos em Sobral o primeiro curso de especialização em odontopediatria, né, que está sendo tocado. Nós temos já 3 turmas de aperfeiçoamento em cirurgia oral, que já terminaram, uma turma de cirurgia oral em andamento, e nós temos uma turma de implantodontia já terminada. Quer dizer, a gente conseguir atendimento a baixo custo, fazer implante a baixo custo na clínica, né? É um prazer. Eu já estava com um trabalho em Sobral fincado, em Tianguá, já em projeto, de Itapipoca em projeto e Fortaleza em projeto. Mas a gestão superior me chamou e decidiu me colocar nesse novo projeto de cultura, porque ela quer se transformar em universidade. A gente, obviamente, foi instituto para começar tudo isto, que depois virou centro universitário. E agora o projeto, que a doutora Lara está tocando agora, que ela assumiu a gestão, é tornar o centro universitário uma universidade. E um dos pilares para isto, que envolve ensino, pesquisa e extensão, que é o tripé da universidade, é justamente a cultura. A cultura. E eu já estou mapeando, como eu sou inquieto, eu já mapeei todos os projetos culturais, já estou fazendo um plano de cultura, um plano de ação, né? De cultura, e estou estudando, porque é uma área que de fato eu me identifico, eu gosto muito também, né? E nesse contexto, quais os projetos que você vai focar? Dizer assim, eu quero focar isso aqui como missão na Pró-Reitoria de Cultura. Bom, a Pró-Reitoria de Cultura, ela envolve as artes de um modo geral, artes cênicas, artes, música, poesia, pintura. O primeiro que eu já estou aqui dizendo em primeira mão é a biblioteca comunitária. Eu sou muito amigo, não sei se você sabe, do governador Gonzaga Mota, nosso ex-governador. Gonzaga Fonseca. Pronto, Gonzaga Fonseca Mota. Todo dia eu troco mensagem com o ex-governador pelo WhatsApp, e ele me falou dos projetos dele, né, de biblioteca itinerante, né? E eu achei interessante e nem passava pela minha cabeça de assumir essa pró-reitoria.
Aí, obviamente, eu já estou mapeando o que é que existe, né? O que é que existe de projetos culturais. Estou mapeando, fazendo meu plano de cultura já, né? Segundo momento, eu vou trabalhar na memória institucional, que é a memória, o patrimônio imaterial e material, né? Que a gente pretende, esse é o segundo ponto. Mas o primeiro ponto que eu quero é a inclusão social através da leitura. Principalmente naquele bairro Dom Expedito, que é um bairro muito carente. Dom Expedito é um bairro muito carente, que precisa muito. Eu acompanhei vários projetos da odontologia de atendimento à comunidade lá. A comunidade ia procurar atendimento que ela nunca iria para um consultório particular. E se fosse para um público, tinha uma fila imensa, né? Então, o ensino privado, é como se fosse um plano de saúde particular. Ele está ali para dar um complementar. É por isso que a gente chama saúde complementar quando tem um plano de saúde, né? E a educação privada é complementar. É para somar forças para que a gente atenda em plenitude a população nos âmbitos educacionais, de saúde, enfim. Mas o meu primeiro projeto seria esse. Uma biblioteca itinerante. Inclusive o MEC agora, não sei se você está sabendo, ele disponibilizou agora mais de 10 mil títulos virtuais. Fantástico, já estou estudando isso. Achei fantástico. E o meu pensamento é comprar 10 notebooks, a gente coloca a criançada na sala e vamos ver como é que a gente seleciona essa criançada para ter acesso a essa leitura dessa biblioteca que é fantástica. Eu comecei a navegar, fantástico esse projeto do governo Lula. Eu vi, inclusive, eu tive uma curiosidade de ver, né? Muito bacana, muitos títulos bacanas. Agora, precisa de incentivo para poder a pessoa ir lá e acessar. Justamente. Precisa de incentivo. Hoje a gente, por conta do dinamismo da vida atual, dos dias atuais, a gente não sabe mais pegar um livro e ler. Com certeza. A gente quer pegar o livro e já entender, já ter o resultado. A gente lê hoje como antigamente os professores ensinavam, quando diziam assim, rapaz, se você quiser ler um livro, leia início, meio e fim. Né? Mas isso era o professor querendo que a gente identificasse no livro se o livro era interessante para você. Porque quando você começasse a iniciar a sua leitura no começo, você já se apaixonava pelo livro ou não, já descartava e ia para outro, né? Sim. E a minha ideia também é fazer uma oficina de leitura justamente com o livro impresso. Sim. Porque a gente tem uma biblioteca gigantesca lá. Então, de repente eu levo um professor para contar uma história, falar a história do Brasil. E a gente debater, ensinar as crianças como ler, entendeu? Como seria um método de ensino de leitura. Isso está muito latente ainda, está muito, vamos dizer, se iniciando, né? Se iniciando e está começando a explodir aqui na minha cabeça. Eu estou pensando várias coisas. Minha mãe, ela era professora de muitas matérias, dentre elas era religião, mas a matéria que ela mais gostava de ensinar para os alunos era OSPB. OSPB. Ela gostava porque ela disse que existia ali um movimento muito patriótico. Eu gostava. Fazer OSPB. Eu gostava muito de falar. Eu gostava. Vamos falar um pouco mais aqui. O Jorge Luiz de Paulo diz assim, obrigado, meu amigo, pelo sorriso nosso de cada dia, né? Que é o projeto que você está tocando lá no Jaibaras, né? O Cláudio Oliveira Pereira está dizendo aqui, aqui é a tia Célia, a Tita Célia. Eu sou agradecida por Deus de ter você, a Ri Rocha, como companheiro de vida. É ela que a Rita. Tá aqui do lado. A Rita aqui, e o Claudinho também, né? Meu primo também. Aqui tá no estúdio. Cláudio Oliveira Pereira. Aqui o Arri Rocha de Oliveira Júnior. Vou terminar a mensagem da Rita aqui, né? Porque também você falou ao vivo, ela tá falando aqui para poder ficar registrado. Fazer, né? Pra chegar em casa não tem problema. Isso, como companheiro de vida. Me sinto honrado em participar da construção dessa linda história ao seu lado. Te amo. Eu também. Não tem nem como... Bota uma música aí de paixão aí, que vai ser agora um momento apaixonante. Tem aqui o Arri Rocha de Oliveira Júnior. Esse você conhece. Sim. Né? Aqui tem aqui 948. Sou agradecida por Deus. É você de novo. Você tá usando os dois Instagram. Tá usando o meu também. Aí tem o Cláudio de Oliveira. O Claudinho, meu primo. Isso. Você tem uma excelência em tudo que faz. Grande abraço, meu primo. Meu primo. Inclusive eu queria abrir um parênteses hoje. Hoje eu disse que viria aqui ao Sobralense, né? E que pra mim vai ficar gravado aí. Sim. Quem sabe meus netinhos assistirão posteriormente. Com certeza. E o Claudinho é uma pessoa muito que eu gosto muito, Cláudio Oliveira Pereira. Filho do Edmar Pereira, mineiro, muito conhecido, da tia Rosalina,
Pereira. E o Cláudio hoje me deu aquela, vamos dizer, aquela nostalgia da família. Eita. É porque eu sabia que ia falar da minha família. E não tem mais meu avô Manduca, minha avó Neuza, meu paizinho, né? E aí eu trouxe o Claudinho para sentir a energia dele, para que me ajudasse nessa entrevista, porque as energias do Cláudio, elas são muito importantes para mim, né? A família é muito importante na vida da gente. E o Cláudio é o meu primo mais querido, o que eu tenho contato rotineiro pelo WhatsApp, sempre ele me visita lá no trabalho, né? Então é uma pessoa que eu gosto muito, Claudinho. Hoje eu vi uma frase do pastor Cláudio Duarte. Cláudio Duarte, quem é? Que ele disse que nós estamos vivendo momentos difíceis, né? E momentos que você não consegue entender. As famílias hoje botam os pais nos asilos, botam os filhos na creche e vão passear com os cachorrinhos. Né? Tá tudo invertido. A gente não consegue entender realmente isso. O tá amor que você tem que ter à família, quem está ali com você no seu braço, no dia a dia, nas suas dificuldades. Com nada certeza. Contra os animais, pelo contrário, eu gosto de animais. Claro. Eu tenho pet, mas eu tô falando, estão priorizando outros valores. Sim. Né? Que a gente precisa realmente ter muito cuidado com isso. Quando a gente se vê nessa cilada, a gente tem que procurar sair dessa rotina que é estranha para quem ama a família. Porque família, pai e mãe, no asilo, você podendo estar cuidando ali, né? Toda a vida quem lhe dedicou, toda a vida foi pai e mãe. E filhos, você deixar de acompanhar o crescimento dos seus filhos. Com certeza. Né? É muito... Aí você, de certa forma, está se afastando desses dois valores familiares. Lá na frente vem uma conta, chega a fatura do cartão, e aí você vai tratar os cachorros como sendo prioridade na sua vida, ou os pets de uma forma geral. De novo eu digo, nada contra os pets, nada contra os animais. Lógico. Mas sim, o valor tem que ser dado a cada um de forma diferenciada e de forma que a gente consiga mensurar ali o tanto que eu desde criança sempre gostei de pets, eu sempre gostei, e como a Tainá tá morando em Fortaleza, né? Tainá tá morando em Fortaleza e o Arrites já é praticamente adulto, a gente tem alguns pets em casa, inclusive o Rick Mate, que é o meu xodó, né? E o xodó da Rita, que eu chego do trabalho... Ele canta pra você? Eu chego do trabalho e não tem coisa melhor no mundo, a simplicidade da vida, ela é muito melhor do que coisa extraordinária. O ordinário do dia a dia. É isso que eu penso, Augusto. Eu acho que a gente tem que procurar ser feliz no ordinário. A gente não precisa de uma viagem para Dubai, para se sentir feliz. Eu vou para Nova York, eu vou para não sei o que, um tapete vermelho, uma festa. É bom? Lógico, isso é do ser humano. Mas o ordinário do dia a dia, que é o grande desafio da pessoa ser feliz todos os dias. Abrir a janela, ver um sol, botar um Fred Mercury, como eu gosto de botar de manhã, botar um Beatles, né? Enfim, olhar as orquídeas da minha esposa, que ela cultiva muito bem, as rosas do deserto que ela cultiva, que a gente aprendeu na pandemia, né? Senão ficava louco, né? Então, assim, a vida, ela é bela, é no dia a dia. Vem uma criança, certo? É no dia a dia, o dia a dia é que faz... Aí, você falou aqui numa questão da pandemia. Sim. Eu acho que a pandemia, ela veio... Claro, nós tivemos muitos óbitos, assim, são incontáveis e imensuráveis a dor que as pessoas sentiram naquele momento pandêmico, o medo, a consequência que nós tivemos, até hoje temos, né? Sim. O mundo mudou realmente, mas se a gente puder encarar a pandemia como isso que você falou, né? A pandemia foi um momento de ensinamento de Deus, a gente é que não soube aproveitar. A Rita Célia, a minha esposa, sempre comenta isso comigo. Pois porque Deus nos deu uma oportunidade de nós voltarmos a ser quem nós éramos. A gente está dentro de casa, você acordar e ir no quarto dos seus filhos, do seu filho, da sua esposa, né? Claro, você dorme com ela, mas dos filhos no quarto deles, e olhar, contemplar a presença de Deus ali naquela vida. Com certeza. Né? A gente poder olhar para casa e valorizar um presente de Deus que você tem. A gente poder olhar por seu bem maior que a sua vida e olhar para as mãos e dizer assim, que dom que Deus me deu. E a gente não aproveitou. Isso eu aprendi também, sabe onde? Lá em Forquilha, quando eu fui dentista lá no Trapiá, um do distrito bem sofrido, do Forquilha. O agricultor, eu conversava muito com os agricultores de 90 anos, com a barriga sarada, forte, 90 anos, quando apertava a mão da gente, era mão firme. Aí eu sempre gostei de interagir com essas pessoas, porque a gente aprende muito mais do que na universidade. Com certeza. Porque ali é vida, meu irmão. E o emocional hoje, não adianta você ser doutorado, você ter título, e a sua emoção, você ser traído pela emoção diariamente, e o homem daquele não tem cultura, mas ele tem sabedoria, que é diferente de cultura. E muita gente tem cultura e não tem sabedoria.
né? A gente vê hoje a luta pela conquista hoje é muito grande, né? Nós vivemos nessa luta. E é importante, lógico. Importante. Mas se você olhar, Ari, o mundo como um todo, o país, né? A nação que mais se destaca, a gente pode dizer que são os asiáticos ali, e destacar a China. Com certeza, né? Eu penso igual e vou comentar também. E a China tem uma cultura de valorizar, de hipervalorizar os idosos. Porque eles dizem assim, é caro você capacitar essa pessoa e depois eu vou desprezar esse ensinamento todinho. É a cultura confuciana, né? De 5 mil anos. Você podendo aproveitar toda... É aquela história de aprender com os que erraram para não cometer o mesmo erro. E a China está conseguindo êxito com essa cultura, com essa forma. É por isso que ela está disparando aí e amedrontando o Trump, que está fazendo essas loucuras aí. Sim, Quer dizer, eu também penso como você. Deng Xiaoping, se eu não me engano, foi o grande... A abertura da China. Ele abriu para o mercado, né? E chegamos hoje vamos dizer, socialismo de Estado. O pessoal classifica das várias maneiras. E tem um professor que eu gosto muito, que é do Rio de Janeiro, que ele trabalhou com a Dilma lá no Banco de Hong Kong. Não estou lembrado dele agora, mas já me lembro. Gosto muito de assistir os podcasts dele. E a China, obviamente, tem aquela questão da ditadura, obviamente, a cultura deles, né? Talvez a democracia lá não funcionasse, não sei. Culturalmente eles são assim, dessa maneira. E, obviamente, eles precisam de um líder forte. Sempre foi assim, haja vista também Rússia. Na característica cultural da Rússia, eles têm que ter um líder forte com mão de ferro, até para controlar um país muito grande. Lógico que eu não sou a favor de ditadura, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso. Eu estou querendo dizer que quando um plano econômico ele é tocado, como na China é colocado, é muito mais fácil de se aprovar do que no Brasil, que tem um Congresso que dificulta, o Congresso que joga sujo com a Dilma, como jogou, aquelas pauta-bomba. Na China não tem pauta-bomba, óbvio. Então eles fazem um projeto, eles discutem na base das comunidades locais, esse projeto sobe até o partido lá em cima, e eles discutem isso e aprovam. Eles têm um plano, um planejamento. Aqui no Brasil não tem plano. Eu diria que o Brasil hoje é um país que não fez nem a graduação, ele está no ensino médio, enquanto que a China está no doutorado. Porque tem projeto de governo. O Brasil não é um país sério. Ele não tem projeto de governo, ele tem projeto, como diria, a gente chama de projeto, agora me faltou a palavra, mas não tem políticas de governo assim, de ser forte, de estadismo. Falta um estadista no Brasil. Os estadistas como o Leonel Brizola, um estadista como o Ulisses Guimarães, como o Mário Covas, da nossa geração de 80, eu fui criado nas diretas já, emenda Dante de Oliveira. Então, a gente foi muito laureado por isso, que essa geração não é. Isso é muito... Se nós falarmos nesse tema aí, nós vamos perder o nosso horário. Vai perder. Viu? Porque, rapaz, nós vamos imergir aí em tanta Com certeza. Coisa, porque quando vem aí... um conflito de mudança de geração, por essa geração que está indo hoje, a gente tem que ter muito cuidado, porque pelo menos, eu ultrapasso o limite. Porque, cara, a geração de hoje é uma geração que ela não está valorizando a sua essência, cara. Não quer saber de essência. Nessa fala do Cláudio Duarte, né, do pastor Cláudio Duarte, ela é muito forte e ela faz uma reflexão muito grande. Porque ele está falando de pontos específicos, mas aí você traz todo um contexto Tem gente hoje, Rita, e aí com todo respeito, eu falo porque é minha liberdade de expressão falar, mas tem gente hoje, mulheres novas, que estão tirando útero para nunca ter filho. Para nunca ter filho. Porque não querem a maternidade. Os valores estão totalmente homens novos que obtusos. Estão aí, fazendo muitas vezes vasectomia para não ter filho. Para não ter filho. Meu amigo, nós somos uma árvore que Deus nos dá a possibilidade de nós termos sementes. E aquela semente vai cair no solo. Se o solo for fértil, ele brota. Mas não, eu não quero ter frutos. Você disse uma coisa interessante, que eu sempre me pego, né? Porque a gente tem que sempre ter referência na vida, como a família. E a nossa referência cultural, como sociedade ocidental, é judaico-cristã greco-romana, né? Judaico por conta do judaísmo, obviamente, Jesus veio dos essênios, né? Que é vamos dizer, uma tribo eremita, né? Dos essênios. E, obviamente, Cristo foi que fundou o cristianismo, como se diz, na época do Imperador Romano, né? O Imperador Romano, que agora está me faltando que ele praticamente pegou a religião católica e tornou uma religião de Estado, uma prática de Estado, né? O Imperador Romano agora não me lembro,
Vou lembrar da outra vez. E dizer também que a nossa cultura grega também tem a coluna de Sócrates, Platão e Aristóteles. Eu sempre me deleito com a Odisseia, de Homero. Eu gosto... meu livro de cabeceira é a Bíblia, Salmos, a Odisseia de Homero, porque a nossa cultura grega, mesmo que seja mito, ela foi importante naquele dado momento, como mito, como cultura, né? E a nossa geração, a nossa cultura ocidental é uma cultura greco e romana. Haja visto o direito, que vem do direito romano, sim, não é não? Sim. Com base filosófica, de gregas, né, também. Sim. Apesar da nossa escola ser mais alemã, né? A alemã, que é mais moderna, né? Isso, mais atual. Vamos lá, aqui, Elisa Nobre de Almeida. Elias Nobre de Almeida. Parabéns, doutor Arri, por essa trajetória brilhante ao lado dos portadores de HIV/AIDS e a amiga Socorro, que faz parte dessa casa de apoio. A Socorro lá de Heriotaba, que agora está no pé da serra, lá perto de Guaraciaba do Norte. Visitei os dois. Inclusive, quando o Padre João morreu, eu fui pegar o Elias para o velório, né? Para levar para o velório do Padre João. A Socorro também é uma pessoa fantástica, né? Mirelle Feitosa. Olha aí. Meus parabéns, Arri. Muito bom assistir o podcast. Mirella aí, a esposa do Cláudio, a enfermeira, né? Tem uma folha de serviço prestada na Santa Casa também, assim como a sua digníssima esposa, Tessia Oneide, minha professora de inglês. Tessia Oneide, ela foi professora muito tempo no IASES, né? No IASES, foi aluno dela. Ela teve uma passagem... Eu acompanho o trabalho dela, é muito bacana, nas redes sociais. Inclusive, atualmente, ela trabalha com um serviço que eu acho que, não sei se tem outra pessoa que trabalha aqui, pode ser que seja exclusivo ou não sei realmente. Ela trabalha com pessoas ostomizadas, né? Sim. Pessoas ostomizadas que usam, e ela faz com tanto carinho, com tanto amor. Ela sempre foi muito humana, né? Ela, assim como você, ela se exige muito. Às vezes eu preciso até dar uma segurada nela e dizer assim, minha filha, não depende de você, calma. Porque ela exige muito, ela quer excelência em tudo que faz. É geração. É geração. É verdade. Essa busca por excelência é geração. É uma cobrança, né, que a gente faz, né? A gente não deixa... A gente cobra. A psicologia, ela diz que se você tem alguma coisa que você não terminou, você não consegue se distanciar daquela coisa, porque a sua mente, ela fica ali cobrando finalizar aquela tarefa, né? A geração nossa, ela tem isso. O Oscar, né? Atual... O Oscar, o jogador, ele lembra... Faleceu, né, Foi, Oscar faleceu. Ganhou tudo, né? Ele só lembra daquele último lance de um jogo nas Olimpíadas, que ele arremessou a cesta e errou a cesta. E o Brasil poderia ter ido para uma final olímpica que nunca foi. Aí ele se cobra, quer dizer, o Ayrton Senna, a história com Galvão Bueno no último jantar dele, quer dizer, o Ayrton Senna venceu o campeonato mundial, foi campeão do mundo e não relaxou. O Galvão, rapaz, tu foi campeão do mundo. Não, mas eu fui mal naquela curva, eu fui mal. Que isso, rapaz? Não é? Tem uma pergunta do internauta aqui que eu achei bacana aqui. Certo. Na verdade, ele fala aqui: doutor Arri, sua trajetória mostra que é uma carreira não se constrói apenas com títulos, cargos e reconhecimento. Ela se constrói com propósito, disciplina, compromisso, com pessoas e capacidade de transformar o conhecimento em serviço. Quem foi o? Carlos. Carlos, um abraço, obrigado. O senhor representa uma geração de profissionais que ajudou a fortalecer a saúde, a educação e a formação superior em Sobral e toda a região. Obrigado. Em um podcast como esse, você está falando da sua vida. Fale um pouco como seria o incentivo para uma pessoa que está iniciando agora sua trajetória de vida em uma carreira profissional difícil como é a da saúde odontológica. Assim, eu não teria uma fórmula mais que funcionou comigo. Eu creio que você tem que fazer tudo primeiro com muito amor, né? A pessoa tem que gostar do que faz. Isso aí é o pressuposto básico de qualquer coisa. Você tem que escolher uma coisa por vocação. Obviamente que você faz uma intersecção entre o que ela pode dar de remuneração e de que você gostar. Exemplo, meu filho, o Arrites, passou em Engenharia da Computação na UFC, no vestibular em 3º lugar, né, o Arrites. Engenharia da Computação. A Engenharia da Computação a gente sabe hoje que é o bambambam. Sim. Só que ele fez um semestre, o melhor aluno da sala, não gostou. Chegou em casa, papai, não dá para fazer. Aí, o que é que você quer? Aí passou em Direito na UVA no primeiro ano, né? No primeiro ano do ensino médio, estudando ainda. Aí deixou a Engenharia da Computação, foi fazer História na UVA, certo? Aí eu disse, você gosta, faça com excelência, seja o melhor.
faça o melhor, né? E agora, resolver fazer direito. Quer dizer, está fazendo direito e história. Tem tudo a ver, com certeza. São dois cursos que fazem se comunicam, se conversam muito bem, né? Mas eu disse para ele, faça o melhor que você pode fazer e nunca fique satisfeito. Então, o que é que eu diria para essa geração nova? Faça o melhor a cada dia, certo? Não fique olhando para trás no que não deu certo e não se preocupe muito lá na frente. Faça o hoje, carpe diem, aproveite o dia, que é uma frase que eu aprendi no filme de Sociedade dos Poetas Mortos, o Robbie Williams, que é meu ator predileto, Robbie Williams, né? Então ele dizia, aproveite o dia. Eu digo assim, aproveite o dia que você está hoje e faça o melhor hoje, né? E dia a dia, esse somatório de esforços vai redundar num trabalho excepcional, né? Perfeito. E também, obviamente, um trabalho que você consiga a inclusão social, é importante. Para mim é de suma importância. Claro. Eu tenho que ter uma pegada dessa, né? Mas vamos lá, nós já estamos há mais de 1 hora aqui nem conversando. Notei, maravilhoso. Grande entrevistador, viu? A gente fica, nós ficamos aqui, professor, a gente fica querendo conduzir para poder extrair o máximo, mas a gente não consegue, porque realmente é um contexto muito amplo aqui. Certo. Principalmente nós temos um relacionamento de Com amizade. certeza, com certeza. E às vezes a gente fica até querendo falar de coisas por trás da cortina que não pode. Que não pode. Mas, assim, já caminhando para o final, alguma coisa que assim fica facultado para você, alguma coisa que a gente poderia ter falado, não falou, ou esqueceu, ou realmente não foi tocado no assunto, fique bem à vontade para você falar aqui para os nossos ouvintes e nossos seguidores. Pronto, eu acho que eu vou quebrar um pouco o protocolo, se você me conceder. Sim, queria chamar minha esposa aqui, vontade, porque isso aqui para mim é muito importante. Como eu falei, essa medalha eu queria colocar nela, porque para mim, minha esposa é a coisa mais sagrada que eu tenho no mundo, além dos meus filhos, né? Então, a minha esposa representa para mim a vontade de viver. É como se o céu tivesse nublado, triste, de repente ela entra no quarto e o céu se abre, o sol brilha de maneira intensa e a alegria flui novamente. Então, e outra coisa, eu digo jovens, casamento, base familiar, porque não adianta nada você só ser um grande profissional. Eu acho que, como você falou, ter mais filhos, é família. Se você tem um lar para voltar, meu amigo, você é o mais feliz do mundo. Eu costumo dizer isso, sabe em quê? Nós temos o celular que a gente usa e a bateria dele é finita. Por dia, às vezes, muitos celulares não duram nem um dia. Com certeza. Mas nós temos que ter uma tomada para recarregar. Não adianta você ter o celular e o carregador se você não tiver a tomada. E a tomada é nosso lar, é nossa família. É onde a gente chega e recarrega as energias para continuar a trabalhar. Sem isso, a gente não serve de nada. A família é que vai te dar base de suporte para que tu seja um grande profissional. E aí, nesse sentido, eu queria homenagear minha esposa, que fique gravada aí para a posteridade, quem sabe nossos netos verão essa. Claro, então, essa medalha do mérito. Inclusive, muito bonito esse momento, eu vou dizer até a você, agora precisa só se baixar para sair na imagem também. Eu preciso dizer a você que está nos ouvindo, nosso internauta, nosso seguidor do Sobralense, que isso que eles estão fazendo aqui, que isso que o Arri está fazendo, precisa ser visto e aplaudido por todos nós. Valorizar a família, valorizar a esposa, você honrar a esposa. A Bíblia nos fala que nós somos uma só carne quando nós casamos. Nós deixamos nosso pai, nossa mãe e vamos viver a nossa família. E isso daqui é uma demonstração de amor. Para muitos, isso aqui, eles botam logo o apelido de... O cara é barriga branca, o cara não faz isso, aquilo, outro. Isso daqui é a base de tudo, meu amigo. Parabéns a você. Vou até lhe pegar logo na sua mão. Obrigado, aqui. Mesmo sentado aqui, mas eu pego na sua mão e faço deixar a honra do momento. Essa medalha que simboliza todo o trabalho que me levou a chegar até aqui, que é uma medalha recebida em 2024 pelo nosso Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará, e graças a Deus, humildemente eu recebi. Eu fui um dos 3 dentistas do Estado laureado, e essa medalha pertence de fato, não é a mim não, é a minha esposa. Se não fosse minha esposa, eu não teria ganho. Perfeito. Te amo. Obrigado. Isso. Eu posso? Pode sim, ficar à vontade. Quero também quebrar um pouquinho, né, o protocolo e dizer que eu já falei, mas falando aqui que é uma honra também estar aqui ao lado do Arri, essa pessoa incrível, que a vida dele é profissionalismo, é o amor, é doação, é desbravar caminhos inusitados e inclusivos para a odontologia, não só de Sobral,
aonde ele andar, né? Porque ele é luz e a luz tem que brilhar. Perfeito. Tem que desbravar, como ele falou sobre o Padre João. Então vamos completar aí 37 anos de matrimônio e o que eu digo para ele é: eu te amo todo dia e todo dia renovamos a nossa aliança. E para esse grande profissional, para esse grande ser humano, para esse pai, para esse professor, para esse odontólogo, eu tiro o meu chapéu e sempre tirarei. Boa noite. Obrigado, amor. Como é bom a gente ver um momento como esse, proporcionar isso aqui. E isso vai ficar como legado para o professor Arry, né? E para toda a vida, esse momento aqui ele é existente. Eu até lhe sugiro que você baixe esse momento aqui e guarde no LP. Vou guardar. No LP. Primeiro é porque foi muito bom estar. Você, eu acho que eu nunca me senti tão bem numa entrevista. Olha que eu já dei entrevista a várias pessoas, mas a sua energia, o seu respeito, o seu acolhimento, a sua inteligência de entrevistador, enfim, você conseguiu extrair, eu creio que momentos muito importantes para mim, mexeu com a emoção, de fato. Só não chorei porque eu me aguentei aqui, né? Que homem não chora. Mas tem que chorar. Mas homem tem que chorar, sim. Tem que chorar. Eu choro muito, eu sou chorão. Eu também sou. Mas na entrevista eu não chorei porque eu vou respirar fundo, segurar e agradecer muito a você a gentileza, o acolhimento de estar nesse grande meio aqui chamado Podcast O Sobralense, né? O nome é muito sugestivo, O Sobralense. Eu tenho o maior prazer de ser sobralense, filho de um grande sobralense, cidade de Sobral, onde eu quero ficar eternamente sepultado. Amo Sobral. Perfeito. Você nasceu em Fortaleza. Mas você, eu não vejo você como Fortaleza. Com um ano. É sobralense de carteirinha, bebedor do Rio Acaraú, tomava banho no Rio Acaraú, lá no show do Ivan Frota. Claro, conheço todo. E a gente... Só fiz nascer. Com certeza. O Ciro nasceu em Pindamonhangaba? Ele é sobralense. E outra coisa, agora me faltou. Eu queria dizer assim que Sobral é como se fosse o mundo para mim. Sobral é cada cantinho, E eu queria lhe presentear com esse livro. Sim. Esse livro da professora Elisa Angélica, que é o tomo da Educação em Sobral, História e Memória, viu? De presente para você. Obrigado. Que sua mãe foi uma grande educadora também aqui na cidade de Sobral. E deixar também aqui uma lembrança muito afetiva, que eu só deixo para pessoas. Eu só tenho poucos desses exemplares em casa, mas eu trouxe um para você, ó, que é esse aqui do Padre João. É o santinho no dia da missa dele. Viu? O Padre João Batista tem uma grande história, como eu lhe disse. Eu também bebi dessa água da conhecimento dele. É uma pessoa que, assim, pra gente trazia muita paz. O Padre João Batista é um cara fantástico. Foi um cara fantástico. A história dele continua viva ainda. Continua viva. Um projeto com muitas pessoas que realmente... Com certeza. Foi uma entrevista... Um exemplo. Fantástico, extraordinário. Eu vou até dizer para você uma coisa que eu não deveria dizer, mas vou dizer para você, seguidor. O Arry, ele tá aqui, ele é meu amigo como nós já falamos, mais de 35 anos. E a gente já tinha conversado sobre essa entrevista, a gente tinha convidado, ele tinha falado, e não estava dando certo a entrevista para poder o Arry vir para cá. E eu encontrei com o Arry no velório Seu Souza. Do saudoso Souza, pai de grandes amigos nossos, meus vizinhos, do Ricardo, do Júnior, da Cristiane, do George, do Marcelo, né, que são amigos nossos também de muito tempo, da nossa geração. E o Arry chegou para mim, pela amizade que a gente tem, pela liberdade, o Arry chegou para mim e disse assim: Augusto, tu ainda não me chamou, o que foi que houve? Foi por conta da política, né? E eu disse porque o Arry, ele é muito próximo do professor Oscar. É do nosso prefeito. Né? Do prefeito atual. E eu tenho um lado político, como nós todos temos, né? Lógico. E isso daí, na hora eu disse assim, não, Arry, não foi, é porque realmente a agenda não bateu. E eu quero dizer para você que o sobralense aqui, nós temos um trabalho que ele é apolítico. Nós temos um trabalho aqui que aqui nessa mesa, nessa bancada, vai sentar todo mundo desde que mereça estar aqui. Nós não fazemos política, nós trabalhamos com sinceridade, com imparcialidade, porque esse é o nosso propósito. E o meu, principalmente, como eu já por várias vezes, com o senador Cid Gomes aqui, com o Romeu Aldigueri, presidente da Alesse, com vários outros políticos, eu disse assim, eu fiz uma pergunta que eu faço a você também. Este palanque da política não precisa ser desmontado e ele não precisa ser ocupado por toda a população até a próxima política? Nós não precisamos de um país, de um município, de uma cidade, do que for, polarizado.
Nós precisamos de uma liderança que lidere para todos, independente da política. Eu penso que aquela história que muitos dizem que oposição é na chibata, esse precisa ser revisto, porque essa pessoa que diz isso aí, ele não é oposição nem é situação, ele é um oportunista. Eu penso isso. Porque ele muitas vezes está se dando bem de um lado e quer que, quando acontece de outro ganhar, ele muda de imediatamente, porque ele não gosta de estar do lado do povo, ele gosta de estar do lado dele. Então, estou falando isso para você que não precisava, mas o Arri está aqui, nós estamos. Porque, para além desse momento político, tem a amizade que nós temos. Sim. E a pessoa do Arri é valorosa para a sociedade de Sobral por toda a sua história. Eu fiz questão de ler o currículo do Arri aqui no começo, que eu não faço isso lendo completo, eu faço só um pequeno trecho, para você ver o tamanho do valor que o Arri tem para a sociedade sobralense, para a cultura sobralense, para o histórico da saúde sobralense. E é por isso que ele foi convidado, é por isso que você está aqui. Inclusive, só como última palavra, eu deixei alguns projetos justamente na prefeitura. É um centro de câncer oral. Eu montei um projeto, escrevi, entreguei ao prefeito, à vice-prefeito, doutor Imaculado, que é da minha área. Sim. Um projeto muito bom. Inclusive era minha dentista na infância. Né? Na área de saúde bucal. É um centro de câncer oral, né? Um centro de saúde bucal. Aí você tem várias classes que tem câncer, o mototaxista, o agricultor, e é importante que a gente tenha esse serviço em Sobral. Dentro do céu, se Deus quiser, que vai dar certo. O outro é um projeto da reabertura do serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, ou seja, você tem um acidente de moto e sofre uma fratura, e a Santa Casa fechou esse serviço, creio que há 6 anos, né? E o professor Carlos Eduardo, junto comigo, eu propiciei, a gente fez reuniões com a direção da Santa Casa, entreguei na mão da doutora Imaculada, entreguei para o prefeito também esse projeto. Quer dizer, centro do CA bucal, a cirurgia bucomaxilofacial para reabertura, tem um projeto de um grande congresso que a gente quer fazer na área de saúde também, e o projeto do 2º Encontro Nacional de Saúde Bucal, passei em Sobral. Conversei com o coordenador de saúde bucal do Brasil, Dr. Edson Ilan, que é muito meu amigo, Edson Ilan de Lucena, e inclusive trouxe ele para Sobral. Graças a Deus tenho muitos contatos, né, com o pessoal da saúde bucal da União. Trouxe ele para Sobral para dar uma palestra e acabei fazendo a interação com a secretária doutora Michele para que o CEL viesse de maneira mais rápida. Quer dizer, mesmo fora da área eu fiz essa articulação. E, obviamente, a gente como universidade, e eu como cidadão sobralense, eu acho que é importante a gente também vislumbrar essa ajuda. Eu não estou na gestão, mas tem vários projetos que eu já mandei para a gestão, tá bom? Perfeito. Então, com essa fala, eu só agradeço ao professor Arri aqui. Quero agradecer mesmo a você. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Agradecer a você, internauta, que esteve conosco em mais uma edição do podcast do Sobralense. Agradecer aqui os nossos bastidores, né, que estiveram conosco aqui, e convidando você para você compartilhar, para você visitar nossa página, para você divulgar este